E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai ver o nosso vídeo, mas aqui é o professor Maurício, do canal Matemática Online, suporte educacional para alunos do Ensino Fundamental 2. Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma teleaula aqui na nossa plataforma. Vamos hoje estudar números racionais. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão de números racionais, tá? Bem rápida, porque são coisas que nós já conhecemos, mas precisamos relembrar para adentrarmos nos nossos próximos temas, tá? Então, na aula de hoje nós teremos a definição de número racional, a representação decimal, adição e subtração de racionais, multiplicação e divisão de racionais. Então, vem comigo. Mas afinal de contas, professor, o que significa número racional? O número que pensa? Não, friend, não é isso não. Número racional, na realidade, é todo número que é resultado de uma divisão ou de uma fração. Em termos matemáticos, nós temos que os números racionais são os que podem ser escritos na forma de fração, na fração A por B, sendo A e B números inteiros, né? E o B tem que ser diferente de zero, ou seja, aqui embaixo não pode ser zero, ó. Então, o nosso Bzinho aqui tem que ser diferente de zero. Então, A é um número inteiro, B é um número inteiro diferente de zero. Ok? Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração é racional. Isso aqui é racional? Sim. E ele é representado pela letra, esse Q aqui meio triloco. Professor, e o número menos 2 é racional? A resposta é sim. Por que, professor? Porque menos 2 é resultado de uma divisão. Por exemplo, de menos 8 por 4. Ok? Então, todo número que é resultado de uma divisão é chamado de número racional. Certo? Toda vez que você estiver trabalhando com fração, é só lembrar que uma fração é igual a uma divisão. A dividido por B. Certo? Então, essa é a definição matemática para números racionais. Não se esqueça que os números racionais, o símbolo é esse, ó, um Q, ou simplesmente Q. Tá bom? Vamos adiante? Exemplos e aplicações. O que nós temos aqui? Nós temos uma pizza que foi repartida ou cortada em fatias do mesmo tamanho. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços de pizza. Pergunta-se: duas fatias dessa pizza representam que fração? E 3. Então vamos lá, vamos por etapa, né? Duas fatias. Duas fatias, que é isso aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor para ficar mais. Aqui, ó. Duas fatias, tá vendo? Então vai ser o que? Duas fatias. Cadê minha pontinha que eu não tô enxergando? Ele tá amarelinho. Então vai ser duas fatias de 8. Mas não é bem 2 de 8, porque nós vamos simplificar aqui. Gente, ficou muito claro. Deixa eu cobrir aqui. 2 de 8. Então, 2 oitavos Quando você simplifica, vai dar o quê?
1/4. Certo? Então isso aqui para 2 fatias. E se for 3 fatias, professor? Vai ser 3 de 8. Não pode simplificar, né? Então isso aqui são 3 fatias da mesma pizza. Deixa eu apagar aqui porque tem outro exemplo para botar aqui embaixo. Deixa eu botar para outro exemplo que eu calculo o espaço. Ficou bem. Bom, se for 3 fatias, vai ficar assim, ó. 3/8. Ok? Qual é o número de pedaços que representa meia pizza? Então, meia pizza é igual a quê? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 pedaços. 4 pedaços, assim? Então são perguntas iniciais preliminares para resolver essa questão aqui. Muito bem. Então vamos aqui para o nosso próximo tema. Representação decimal. Então, o número racional, ele não só está apenas na forma de fração, ele pode vir também escrito com vírgula, né? Por exemplo, aqui nós temos 7 décimos, 143 centésimos, que escreve-se 1,43, 4 quintos, que é 0,8 ou 8 décimos, 17 oitavos, que é 2,125, né? Esse tipo de número aqui esses números são chamados de decimal finito ou decimais finitos, que são aqueles que você consegue escrevê-los de forma completa, sem precisar utilizar reticências ou abreviar, né? São chamados de decimais finitos. Esses outros aqui são os decimais infinitos ou periódicos, né? E também conhecidos como dízimas periódicas. Então, por exemplo, aqui, ó, 5 nonos é 0,5555555 indefinidamente. Então a gente escreve com as reticências para dizer que tem mais. 14 terços é 4,6666666 indefinidamente. Então escreve-se com reticências. 12/33 avos. A gente escreve, vai dar 0,3636363636 infinitamente. Então você usa as reticências. Uma pergunta que eu sei que vocês irão fazer: professor, como é que eu transformo uma fração em número decimal? Simples, amiguinho. É só você dividir o numerador pelo denominador. Posso dividir 7 por 10? Não, amiguinho. Então você põe 0 aqui, 0 e vírgula aqui. 70 dividido por 10 pode? Pode. Dá 7, professor. Muito bem. 7 vezes 10, 70 e não sobra nada. Tá vendo aí? Por isso que deu 0,7 aqui, ou 7 décimos. A mesma coisa você vai fazer aqui com essa outra fração. Vai dividir 143 por 100, vai dividir 4 por 5, já está até indicado aqui.
e vai dividir 17 por 8, que também está indicado aqui, tá? Então, diferenciando aí a decimal finita da decimal infinita ou periódica. A finita já está dizendo finita, tem fim. Você escreve o número completo. A periódica não tem fim e você escreve o número resultante com reticências para dizer que existe mais algarismos a ser escritos na sequência. Ok? A gente vai conversando mais sobre isso nos nossos exercícios. Tá bom? Outra coisa que a gente precisa rever é a questão de adição e subtração de números racionais. Bom, se o número racional está na forma de fração e a fração está com denominadores iguais, você vai primeiro tirar dos parênteses menos 34 onzeavos. Ó, a combinação de sinais, menos com menos dá mais 1 onzeavos. Ok? Então repare, o de baixo você vai conservar e vai fazer a operação com o numerador. Menos 34 mais 1 dá menos 33. Por que, professor? Porque eu devo 34 e pago 1, fico devendo 33. Se eu fico devendo 33, meu saldo é negativo. Então, menos 33 onzeavos. Que simplificado aqui, ó, 33 dividido por 11 dá 3. Então, o resultado aqui é o menos 3, ok? Se a fração vier com um denominador diferente, o que você vai fazer? Primeira coisa a fazer é botar os parentes para ir embora. Menos 3 quintos. Mais com menos é menos 1 sexto. E agora, professor? Agora você tem aqui que fazer uma mágicazinha para transformar os denominadores de modo que eles fiquem idênticos, iguais. Essa mágica aí é o cálculo do MMC, ou menor múltiplo comum, que a gente faz assim, ó. Ele vai pegar o 5, o 6 e vai fatorar. 5 não posso dividir, 6 é par, posso dividir por 2, mas 5 não pode. Então repete o 5 e divide o 6. 6 por 2 dá 3. O 3, dia 5 não divide por 3, então você conserva ele e divide 3 por 3 e dá 1. E o 5 só divide por ele mesmo, e também dá 1. Pronto. Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 3 vezes 5, que é igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então você vai substituir aqui os denominadores por 30. 30 e 30. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6, né? 6 vezes 3, 18. Conserva o sinal. E 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Terminou a conta? Não, amiguinho. Aqui, ó, eu devo 18 na farmácia e devo 5 no mercado. Estou devendo quanto ao todo? Ah, professor, juntando as duas dívidas aí, nós vou ficar devendo 23. Então é menos 23 30 avos. Pegou aí a visão? Pois é desse jeito que se faz, tá bom? Qualquer dúvida, procura aí no YouTube,
leia em livros como se calcula ou como soma ou subtrai frações com denominadores diferentes. Ainda falando sobre adição e subtração, o número pode vir na forma mista, né? Misturado fração com decimal. Você tem dois caminhos aqui a percorrer. Ou você transforma todo mundo em fração, ou você transforma todo mundo em decimal. Entre dois caminhos a escolher, existe sempre um que é menos complicado. E o caminho aqui que é menos complicado é você transformar a fração, ou melhor, o decimal, em fração. Como é que a gente lê esse número aqui? 4 inteiros e 5 décimos, ou simplesmente 45 décimos, tá? Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar isso aqui. Então, nós vamos repetir aqui a expressão, ó, menos 7 oitavos, mais, né, 4,5 vai ficar 45 décimos. 45 décimos. Então agora eu tenho duas frações. Professor, eu não quero transformar o decimal em fração, eu quero transformar a fração em decimal. Beleza, você pega o 7 e divide por 8. Né? Pega o 7 e divide por 8. Não dá, né? Então você bota 0, 0 aqui. 8 vezes quanto chega perto de 70? Muito bem, então qual o candidato aqui? É 8. Ó. 8 vezes 8, 64. De 64 para 70, falta 6. Né? Aí continue. Qual é o número que vezes 8 dá 60? É o 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. É o 0. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então você tem aqui, ó, 875 milésimos, né? Aí fica a seu critério. Você escolhe o mais fácil para resolver. Eu prefiro fazer em forma de fração. MMC de 8 e 10. Aí você vai fatorar 8 e 10. E vai descobrir aqui, ó, por 2 dá 4, aqui dá 5, por 2 aqui dá 2, 5, repete porque não pode, por 2 dá 1, repete 5, 5 vezes dividido por 5 dá 1. Então o que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, nosso MMC aqui dá 40, ó. 40 mais 40. Então, veja, 40 dividido por 8 dá 5, certo? 5 vezes 7, 35. 40 dividido por 10 dá 4. 180, né? Então, menos 35 mais 180, o que você faz? Subtrai o maior do menor, o menor do maior, quer dizer, né? Aqui fica 10, menos 5 dá 5, aqui ficou 7, menos 3 dá 4, desce 1. Então, isso aqui vai dar 145. Negativo ou positivo? Positivo, amiguinho, porque o maior número aqui é imóvel é 180 e o sinal de 180 é mais. Então isso aqui é positivo. Ok.
adição e subtração. Vamos agora para multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Vejamos. Na multiplicação é simples a conta. É só você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 4 vezes 15 dá 60. 9 vezes 7 dá 63. Menos com menos dá mais. Simples, né? Sendo mais rigoroso aqui, você simplifica isso aqui por 3, ó. Divide por 3. Divide por 3. 60 por 3 dá 20. 63 por 3 dá 21. Então, positivo, né? 20, 21 avos. Bom, se for em forma de fração, você faz isso, certo? E na divisão? Na divisão, aqui na realidade, você vai repetir a primeira fração, 12 sétimos, vai inverter o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, que é o pontinho, e vai inverter a segunda fração. Não é 1/4, mas vai ficar 4 sobre 1. 4 sobre 1. E aí procede da mesma maneira aqui de cima, ó, na multiplicação. 12 vezes 4 dá 48. E 7 vezes 1 dá 7. Ok? Mais com menos dá menos. Não se esqueça do sinal, hein? Se fizer a conta certa e o sinal estiver errado, você errou tudo, na realidade. Tá bom? Então nós temos aí 48 sétimos. Entendeu, gente? Na multiplicação, normal. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Na divisão, você vai proceder da seguinte forma: conserva a primeira fração, troca o sinal da divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. Feito isso, aplique aí o mesmo procedimento da multiplicação. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Se aparecer fração e decimal na mesma conta, sugiro que você transforme o decimal em fração. Seu cálculo vai facilitar bastante. Tá ok? E assim a gente termina o nosso bate-papo de hoje. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. E pedir para que, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ajude aí, dá uma forcinha pro canal. Curta, compartilhe com mais coleguinhas, para que o conhecimento matemático possa chegar a muito mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço do professor Maurício e as considerações do canal Matemática Online.